Quarto ano, bom dia para os alunos da manhã, boa tarde para os alunos da tarde. Estou aqui com vocês hoje para a nossa primeira aula de Geografia desta semana. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Como eu já expliquei ontem na aula de História e também na aula de Ciências, para a Geografia vamos fazer o mesmo movimento. Nós vamos retomar essa semana em Geografia também o capítulo 1, o capítulo 2, combinado? São os primeiros assuntos que vimos no início do ano. É sempre bom retomar, relembrar, rever, reler. Reler é sempre bom. Sempre numa nova leitura nós descobrimos novas informações, ok? Bom, o capítulo 1 de Geografia, abra o seu livro, se inicia na página 8 e termina na página 17. Então é isso que eu quero de você para hoje. Capítulo 1, página 8 a página 17. Qual é o título? O território brasileiro. E analisando as imagens que aparecem no início do capítulo, o que nós observamos na página 8? Nós observamos uma imagem que representa o espaço do nosso território, do território brasileiro. Essa imagem me lembra o mapa do Brasil. Do outro lado nós temos a palavra Brasil e uma outra imagem que refere à bandeira do Brasil. Então, essa imagem de abertura nos remete, nos lembra o território brasileiro. Inclusive, foi esta análise que nós fizemos em sala. Na página 10, nós temos uma pergunta. O que é território? E aí tem uma tirinha muito legal. Tem um animal aí, num espaço. Ele diz o seguinte: uau! Uma árvore onde nenhum cão marcou território. Isso é raro. E ele faz xixi marcando o seu território na árvore. Agora todo esse lugar é meu. Então, território, nós temos a definição aí de território como um espaço. Esta tirinha, o que ele quer dizer? Esse espaço é meu. Esse cãozinho aqui faz o xixi na árvore e diz, e coloca esta ideia, esse espaço é meu, esse território é meu. Inclusive nós utilizamos essa expressão para dizer assim, está marcando o território. Agora eu entendi. Ele está dizendo que aquele espaço é dele. Então, território é um espaço, todo espaço, que pode ser ocupado pela urbanização, pelas pessoas ou não. Pode ser aí no caso, o que nós temos aqui? Uma ilha deserta. É um espaço. Então, território é todo espaço, ocupado ou não. Certo? Esta imagem representa o território do Brasil, ok? Toda parte do território do Brasil tem ocupação humana? Nem toda. Nós temos porções de oceanos, de mares, desertas, de florestas. Então, nem toda porção do território é ocupada, mas toda porção é considerada território. Bom, e aí nós temos na página 11 mais duas palavras, limite e fronteira. Vocês já ouviram a seguinte expressão? Na fronteira entre Brasil e Paraguai, existe uma ponte que separa os dois países.
Sim, então ele diz o seguinte para nós: fronteira é uma divisão, é uma divisa, é onde delimita, é limitação de um território e outro. E limite. Limite. O limite identifica aonde inicia e onde termina cada porção do território. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Quando nós visualizamos o mapa do Brasil, por exemplo, nós conseguimos identificar no mapa do Brasil as porções de cada estado brasileiro. Eu consigo identificar, por exemplo, eu peguei esse aqui só para dar um exemplo para vocês. Eu consigo identificar o limite do território de Mato Grosso. A linha aonde termina o território de Mato Grosso e aonde começa o território de Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, as linhas separam os estados, delimita cada espaço dos estados, mostrando onde começa um e onde termina outro. Nós podemos dar esse exemplo aqui quando falamos de limite. E quando falamos de fronteira, vou pegar um exemplo aqui no nosso próprio livro. Como eu acabei de dar um exemplo, nós podemos lembrar onde termina e onde começa países vizinhos ao Brasil. Nós sabemos que o Brasil é vizinho, vamos dizer assim, de alguns países, como a Bolívia, a Argentina. Então, eu peguei um mapa onde nós trabalhamos a região sul, que ele mostra o seguinte: o estado do Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina. Esta linha aqui representa a fronteira, delimita os dois territórios, a Argentina e o Brasil. A Argentina com território brasileiro. O que nós precisamos lembrar, professora? Neste capítulo 1, precisamos lembrar que território é um espaço, sendo ocupado ou não, é um território. Precisamos reconhecer o nosso espaço Brasil como um território brasileiro, que tem uma organização política, que tem os limites e fronteiras considerados. Então, o território brasileiro, que tem um poder político que é nosso. O território brasileiro é nosso. Dizem que nem sempre foi assim. A história vem nos dizer. Quando falamos na página 12 da formação do território brasileiro, nós lembramos disso. Quando os portugueses chegaram no Brasil, achando que eram donos do nosso território, começaram uma briga com os espanhóis, que também queriam ser donos das nossas terras, que nem eram ocupadas, mas era o território. E aí, na briga entre eles chegaram a um acordo. Um acordo é um tratado. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Eles utilizaram um mapa, faz de conta que esse aqui é o mapa que representa o Brasil, e falaram o seguinte: olha, vamos fazer um acordo, um tratado. Vamos dividir o território brasileiro. Do lado de lá é meu, do lado de cá é seu. Então o rei de Portugal falou: aqui vou colocar um P de Portugal e de Espanha. Aqui o território é meu, a porção do território para cá é sua, falou para o rei da Espanha. Ok. E aí o rei de Portugal, se achando dono dessa porção do território brasileiro, dividiu esta parte do território em
capitanias hereditárias. Hoje nós falamos, cada porção do território, nós falamos de estados. Lá no início da colonização, o rei de Portugal deu o nome de capitanias hereditárias. E aí começaram a ocorrer várias bandeiras. Lembrei dos bandeirantes que saíam pelo interior do país em busca de novas terras, de novos espaços a conquistar. As bandeiras eram justamente isso, essas expedições para dentro do território brasileiro, em busca também de riquezas, recursos naturais. Vimos na página 13 também a expressão províncias. Hoje nós chamamos de estados, mas lá no início da formação do território, eles tentando organizar as porções do território, mudaram o nome para províncias. Hoje chamamos de estados. Por que eles fizeram isso? Com um único objetivo: organizar o território. Ok? Então, em alguns livros, inclusive de história, nós encontramos a expressão a província de Mato Grosso. Hoje, como nós falamos? O estado de Mato Grosso. Ok? Os estados brasileiros, temos vários estados. E aí, na página 14, nós temos os pontos extremos do Brasil. Nós vimos em geografia os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Quando ele fala dos pontos extremos do Brasil, o mapa da página 14 vem justamente nos mostrar isso. Na direção norte do Brasil, onde delimita o território brasileiro, e na direção sul do Brasil, onde delimita o território brasileiro, onde termina e onde começa outro território. Este mapa vem nos mostrar isso, que na porção sul do território brasileiro, na porção norte, aliás, aqui no território brasileiro, nós temos como referência as nascentes do rio Ailã. E na porção sul, como referência, nós temos o arroio Chuí. E na porção leste, qual é a referência? Na porção leste, nós temos a Ponta dos Seixas, que fica em João Pessoa. E na porção oeste, nós temos o rio Moa, localizado na Serra do Divisor, que traz essa ideia da divisão territorial. Então, este mapa veio para dar exemplo sobre isso, sobre as fronteiras, a delimitação. Agora que nós já conhecemos as direções geográficas, norte, sul, leste, oeste, consigo identificar onde termina o território brasileiro e começa um outro território, certo? Bom, nós fizemos em sala, fizemos e corrigimos em sala as páginas 16 e 17. Quando terminamos essas atividades, nós fizemos e corrigimos em sala também, recordando rotas, as páginas 145 e 146. Essas atividades já foram, vou repetir, feitas e corrigidas. Inclusive, na página 146, quando nós corrigimos a atividade, nós identificamos no mapa, pelas letras A, B, C e D, esses pontos extremos do Brasil. Aqui na letra A, no estado de Roraima, nós colocamos que a referência é a nascente do rio Ailã.
Ailã. Na porção leste, nós colocamos como referência Ponta dos Seixas, que fica no estado da Paraíba, em João Pessoa, na cidade de João Pessoa. Então quer dizer que ali tem uma limitação do território com o outro? Sim. E na porção sul, qual a referência que nós colocamos? Na letra C, Arroio Chuí. E na porção oeste, na letra D, a nascente do rio Moa, que fica no estado do Acre. Aqui nós juntamos um pouquinho de geografia com as direções geográficas e a história do território brasileiro. Lembrando, inclusive, do Tratado de Tordesilhas, que eu acabei de falar. O tratado é um acordo entre Portugal e Espanha, que tivemos no território as capitanias hereditárias, as bandeiras com as expedições para explorar e descobrir novas terras, as províncias, que um dia nós já chamamos a província de Mato Grosso e hoje nós chamamos o estado de Mato Grosso. Isso vem e vai se desenvolvendo, se transformando por conta das organizações, é uma forma de organizar um território, que inclusive vamos falar sobre isso também. Então, para essa retomada, é isso aqui que eu quero que vocês relembrem. Verifique as atividades que já foram feitas e corrigidas e dê um outro ok aí, certo? Na segunda aula, nós vamos revisar o próximo capítulo. Até lá!